Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso 13º vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. O brilhante profeta argentino Benjamin Solari Parravicini previu a ascensão da China. Entre os seus mais de 500 desenhos proféticos, ele dedicou muitos à China, e existem profecias da década de 30, quando a China era apenas um país agrícola, muito longe de ser a potência que é hoje. Se você é novo no canal e não conhece as profecias do Nostradamus argentino, deixarei uma playlist com todos os vídeos do médium argentino para que vocês o conheçam. É simplesmente incrível a precisão do vidente. Bom, na primeira versão desse vídeo, há 3 anos atrás, já alertava para a ascensão da China e depois desse período o mundo mudou radicalmente. Tivemos a pandemia, conflitos em vários países, golpes, crises e o mais importante, a guerra da Ucrânia. Isso tudo confirma algumas previsões do mensageiro argentino. E a conjuntura mundial tornou-se muito mais perigosa do que há 3 anos atrás, e a China, junto com a Rússia, ameaçam a ordem mundial vigente. Um clima de tensão paira no ar como nunca mais se viu desde o fim da Guerra Fria. E existem algumas profecias de Parravicini sobre a ascensão da China no mundo que são aí muito reveladoras. Fique comigo até o final para entender melhor sobre o futuro segundo a visão do Nostradamus argentino, Benjamin Solari Parravicini. Bom, vamos lá. Esse desenho de Parravicini mostra com grande precisão o que viria a acontecer 10 anos depois da sua profecia. Mas antes de iniciar a análise, vale um esclarecimento. Quase todas as profecias do médium argentino são datadas e assinadas com as iniciais BSP e às vezes com o nome do vidente. Então quase sempre os desenhos são datados. Quem assistiu os vídeos anteriores sabe que existem profecias escritas na década de 30 e que foram concretizadas 70 anos depois, ou seja, essas visões tornaram-se realidade após a morte do vidente. Recomendo que assistam aos primeiros vídeos do profeta argentino para entender isso tudo. Dito isso, vamos lá. Abre aspas. A China será dominada pela Rússia e erguerá os amarelos em dogmas russos. BSP, julho de 39. Claramente, Parravicini refere-se à Revolução Comunista de 1949. A China vivia uma guerra civil que já durava décadas. Um embate final entre nacionalistas e comunistas iria selar o destino final da China. Podemos ver claramente uma figura com aspecto oriental, caracterizado pelos olhos pequenos e bigodes longos, e há uma foice cravada em seu tronco. A foice é um dos símbolos que representa o comunismo. A legenda mostra com exatidão o significado da imagem. Na figura seguinte, datada como sendo de 1938, podemos ver de forma mais proeminente um guerreiro com uma vestimenta tradicional e que parece ser uma espada, mostrando o caráter belicoso da figura. A China se destacou ao longo das últimas décadas em todos os campos do poder. Primeiro veio a ascensão econômica e agora vem se fortalecendo cada vez mais militarmente, ameaçando o poderio norte-americano. E agora parece que chegou a hora deles marcharem pelo mundo. Expandindo suas influências e tornando-se cada vez mais uma grande potência. Tudo isso com o apoio do Ocidente, que durante décadas levou suas indústrias para a China. Isso permitiu que o dragão asiático tornasse uma potência tecnológica e econômica. Claro, em troca de mão de obra extremamente barata, as empresas migraram para a China e faturaram alto, gerando grandes lucros para as corporações ocidentais.
Agora, a China cobra a fatura, ameaçando a ordem vigente. É dito na legenda, abre aspas, China comunista marcha no mundo. Impressionante o argentino ter previsto isso em uma época em que aquele país estava em grandes dificuldades devido à guerra sino-japonesa que já durava anos. O Japão imperialista invadiu a China e arrasou aquele país. Podemos ver por trás da figura central, que parece ser nuvens, e na frente, ao lado da figura maior, uma cabeça que lembra um soldado com uma máscara de gás e capacete. Naquela época já era comum o uso de armas químicas e biológicas. Vide a história da Unidade 731, que foi criada pelo Japão em 1936 e utilizada largamente com a intenção de promover pesquisas para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Além disso, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, essa unidade realizou tentativas de disseminar patógenos, organismos causadores de doenças graves na China, e promoveu testes macabros em prisioneiros. O responsável pela Unidade 731, Shiro Ishii, recebeu imunidade dos Estados Unidos após a guerra, em troca da nação do Norte ter acesso a todas as pesquisas registradas pela unidade. Então, Parravitini diz que a China marchará sobre o mundo. Temos diversas evidências disso ao fazer uma simples pesquisa sobre bases militares chinesas no mundo. Veja, China tem base secreta em Cuba para espionar os Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, a instalação funciona desde 2019. Fonte, Poder 360. China pode abrir novas bases militares na África. Fonte, DW. Com bases militares, a China dá o segundo passo para consolidar sua hegemonia global. Fonte, Carta Capital. Como a China está expandindo bases militares secretas no Oriente Médio, serviços de espionagem dos Estados Unidos detectaram atividade de construção em uma instalação chinesa, supostamente militar, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro. Fonte, Estadão. E poderia continuar lendo várias e várias manchetes. Claro que ainda estaria longe de bater de frente com os Estados Unidos, que supostamente teriam aí até 800 bases em todo o mundo. Só no Japão os americanos teriam 120 bases. Isso são dados oficiais, fora as instalações secretas. E então, se a China quer tornar-se uma potência militar global, pela lógica, a tendência é eles fazerem o mesmo que os americanos. Daí entramos naquela questão muito perigosa chamada de armadilha de Tucídides. O historiador Graham Allison analisa o impacto do crescimento da China sobre os Estados Unidos e a ordem mundial e explica as verdadeiras possibilidades de esses países entrarem em um grande conflito a caminho da guerra. A tensão crescente entre China e Estados Unidos vem alarmando o mundo. Conforme esse panorama se delineia, fica cada vez mais nítido que os dois países parecem a caminho da guerra e que as consequências disso serão mundialmente catastróficas. Essa sensação de inevitabilidade foi descrita como a armadilha de Tucídides. Em seu tempo, o historiador da Grécia Antiga, que deu nome à expressão, observou que a ascensão de Atenas e o consequente temor instilado em Esparta tornaram a guerra inevitável. Desde então, a armadilha descrita por Tucídides passou a designar o momento em que uma potência em ascensão ameaça tomar o lugar do poder dominante. Ao longo dos últimos 5 séculos, tais condições ocorreram 16 vezes e em 12 delas uma guerra eclodiu. Hoje, enquanto uma China irrefreável desafia a já consolidada supremacia dos Estados Unidos, essas nações correm o risco de protagonizar um conflito de repercussão devastadora. As promessas de seus presidentes de tornar seus países grandes novamente são a base da política externa de ambos e oferecem um vislumbre sombrio da construção do 17º cenário. Conflitos comerciais, ataques cibernéticos, a crise da Coreia,
pode facilmente transformar os constantes desentendimentos entre as duas potências em uma guerra declarada. E abro uma aspas aqui para falar de Taiwan, por exemplo. Desde a visita de Nancy Pelosi à ilha de Taiwan, que o Ministério da Defesa chinês tem ignorado as mensagens de cunho militar do Pentágono. Em contrapartida, tem fortalecido os exercícios militares em conjunto com a Rússia. Agora, continuando, no livro Em A Caminho da Guerra, o professor de Harvard, Graham Allison, alia a história aos fatos atuais para explicar um mecanismo eterno da armadilha de Tucídides. Ao analisar o impacto do crescimento da China sobre os Estados Unidos e sobre a ordem mundial, Graham esmiuça as difíceis medidas que poderão ser adotadas a fim de impedir um desastre de magnitude planetária. Essa é a descrição do livro A Caminho da Guerra, cujo quem tiver interesse em adquirir, deixarei o link na descrição. Bom, caso vocês queiram que eu traga as outras profecias de Parravtini relacionadas à China, digam nos comentários. Agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!